Aula 3. Pesquisa, pauta e captação de áudio. Na aula anterior, o nosso foco foi a construção do pré-roteiro do primeiro episódio do podcast, passando por informações como a inserção de trilhas e efeitos sonoros nos programas de áudio e demais recursos técnicos do podcast piloto. Na aula de hoje, agora é o momento de dar uma atenção especial ao conteúdo do episódio piloto. Iremos aprofundar nos métodos de pesquisa, passando pela pauta até chegar na captação do áudio. Ao final desta aula, vocês vão estar prontos para coletar todas as informações necessárias e montar o conteúdo do episódio piloto do seu podcast. A pesquisa. A etapa de pesquisa te ajudará a selecionar, organizar, atualizar, ampliar e verificar as informações que você já possui sobre o assunto em questão. Em um formato de bate-papo, pesquisar sobre o tema do episódio enriquecerá a conversa entre os participantes. Já no formato educativo, promoverá um episódio com informações mais precisas e seguras para os ouvintes aprendizes. No formato de entrevista, pesquisar auxiliará na preparação das perguntas que serão feitas aos convidados, uma vez que as questões poderão ser direcionadas aos pontos mais relevantes. Até mesmo no storytelling ficcional, em que o conteúdo pode ser essencialmente fictício, a pesquisa ajudará na construção de uma narrativa realista e coerente. Atenção ao pré-roteiro. O seu pré-roteiro deve estar disponível para ser consultado durante a sua coleta de informações quantas vezes for necessário. Ele possui indicações de tempo, de sonoras, de locuções, de subdivisões do episódio, entre outras informações que irão te ajudar a pensar com mais clareza como as informações pesquisadas poderão fazer parte da sua produção. Faça anotações prévias. Criar um arquivo especialmente para pesquisa no editor de texto de sua preferência é um passo importante. Antes de inserir as informações coletadas, separe um tempo breve para anotar nesse espaço o que você já sabe sobre o tema do episódio e o que você espera ou gostaria de encontrar na pesquisa. Você pode escrever um breve texto, tópicos simples ou palavras-chave, desde que seja compreensível para você e para a sua equipe de trabalho. Escreva perguntas. Incluir algumas dúvidas ou questões que necessitam de um esclarecimento será útil. Se o seu programa incluir sonoros ou entrevistas, essas perguntas podem indicar possíveis pontos a serem abordados com o seu convidado. Caso a sua produção não possua convidados, as perguntas também podem ser interessantes para que você pense no que o seu ouvinte gostaria de saber sobre o tema do episódio. Cuidado com o aprofundamento. Nos tempos do podcast, o limite no tempo de duração de um programa de áudio pode não ser uma exigência, uma vez que o seu produto não está necessariamente subordinado à programação de uma emissora de rádio. No entanto, se o seu episódio possui um limite mínimo ou máximo de duração, atente-se à quantidade de informações em sua pesquisa. Permita mudanças. O seu pré-roteiro é o seu guia. Mas a etapa de seleção de informações também pode sinalizar a necessidade de realizar mudanças. Ele também serve para isso, para que você possa compreender em quais pontos da estrutura do seu episódio é necessário fazer alterações. Pensar em uma dinâmica mais livre ou mais roteirizada na interação entre os apresentadores, entre outras mudanças. Monte a pauta do seu primeiro episódio. Com a pesquisa finalizada, restam apenas 2 passos para que seja possível escrever o roteiro. A pauta é um passo importante para todos os formatos de podcast, e a captação do áudio é interessante nesse momento para os formatos que utilizarão sonoras ou entrevistas com convidados externos. Para realizar a sua pauta, é recomendável utilizar o modelo em anexo, modelo este que priorizará o conteúdo do episódio e a interação com os entrevistados. Confira as informações que devem estar presentes em cada tópico do modelo de pauta. As informações iniciais da pauta são semelhantes às informações iniciais do pré-roteiro. Mantenha as mesmas informações ou atualize-as, caso ocorram mudanças. No campo resumo da pesquisa, desenvolva um texto breve, de preferência com suas próprias palavras, a partir do conteúdo que você pesquisou, evidenciando especialmente as informações que serão utilizadas no seu primeiro episódio. No campo resumo do formato, insira em poucas frases como você vai estruturar o seu podcast. Todas as informações necessárias para este campo podem ser observadas no seu pré-roteiro. Atualize-as se for necessário.
O campo Fontes é destinado apenas aos formatos que trazem convidados externos ao episódio, seja em forma de sonoras, trechos de falas gravadas previamente, ou em forma de entrevistas, gravadas previamente ou realizadas na gravação final do episódio. Indique o nome dos convidados, uma descrição breve do motivo pelo qual eles participarão do seu episódio, a profissão ou a especialidade, por exemplo, e as informações de contato deles. O campo Perguntas para as Fontes também é destinado somente aos formatos que trazem convidados externos ao episódio. Insira as perguntas que você vai fazer ao seu convidado. Se a sua pergunta tiver uma contextualização, uma informação pesquisada ou algo que você observou, insira essa informação na pergunta. Ao formular a questão de forma completa, ela estará pronta para ser enviada por escrito ao entrevistado ou vai agilizar a sua entrevista caso você esteja conversando com o seu convidado por telefone ou por chamada de vídeo, evitando que você precise memorizar informações ou consultar toda a sua pesquisa novamente enquanto faz a sua pergunta. No campo Tópicos abordados no episódio, descreva em tópicos curtos quais serão os assuntos abordados ao longo do seu primeiro episódio. Alguns exemplos que podem ser utilizados para os tópicos são conceitos relacionados ao tema, dados estatísticos, curiosidades, principais dúvidas sobre o assunto, informações extras. Captação de áudio. Soluções práticas, gratuitas e remotas. Nesta aula, vamos nos direcionar à captação remota de sonoras ou entrevistas completas para os formatos que precisam desses recursos. No entanto, mesmo se o seu podcast não possui convidados externos, você ainda poderá utilizar algumas das formas de captação que vamos mencionar para gravar as locuções dos apresentadores. Ferramentas para a captação do áudio. Gravador de voz. Os aplicativos de gravação de voz são comuns e costumam ser nativos em quase todos os smartphones. De outro modo, eles podem ser encontrados gratuitamente nas lojas de aplicativos. O convidado ou entrevistado do momento poderá ele próprio gravar, em voz, no seu próprio celular, as respostas de perguntas feitas previamente. WhatsApp. Neste caso, você pode enviar as perguntas por escrito ou por áudio no próprio aplicativo e pedir que o convidado envie as respostas utilizando o recurso de enviar áudio. Ao receber as respostas, baixe os arquivos por meio do WhatsApp Web no seu computador, bastando posicionar o ponteiro do mouse sobre o áudio e clicar na seta que surge no canto superior direito. Clique em baixar e o download se iniciará imediatamente. Telegram. Assim como o WhatsApp e outros aplicativos de mensagens instantâneas, o Telegram também pode ser utilizado para receber arquivos de áudio que se transformarão em sonoras para o seu podcast. Os áudios podem ser baixados por meio do aplicativo Telegram Desktop. Para baixar o arquivo, clique com o botão direito na mensagem e selecione a opção Salvar mensagem de voz como. Escolha um local para salvar o arquivo e finalize clicando em salvar. Além disso, o Telegram também pode ser usado para gravar entrevistas completas com seu convidado. Para isso, você deve criar um grupo no aplicativo e incluir o seu convidado neste grupo. No momento da entrevista, abra o grupo e clique no nome dele, no topo da tela. Em seguida, toque nos 3 pontos no canto superior direito e selecione a opção Iniciar Chat. Toque no botão com o mesmo nome na tela que aparece na sequência. O seu entrevistado vai perceber ao entrar no grupo que um chat de voz está em andamento. Peça que ele toque no botão Entrar. Todos os membros do chat de voz precisam tocar no botão Ativar som para serem ouvidos. Quando todos estiverem prontos, toque nos 3 pontos à direita e selecione a opção Iniciar gravação. Adicione um título para a gravação e toque em Iniciar. Realize a entrevista e, ao final, volte a tocar nos 3 pontos à direita e selecione a opção Parar gravação. Por fim, toque novamente nos 3 pontos e selecione a opção Encerrar chat de voz. A gravação vai aparecer nas suas mensagens salvas e poderá ser baixada também por meio do Telegram Desktop. Para isso, no seu computador, clique com o botão direito na gravação e selecione a opção Salvar áudio com. Escolha um local para salvar o arquivo e finalize clicando em Salvar. Aplicativos para gravação de ligações telefônicas. Uma pesquisa na loja de aplicativos do seu smartphone
permitirá que você encontre uma série de apps gratuitos que gravam ligações telefônicas. Você pode utilizar essa opção caso a forma mais viável de conversar com o seu entrevistado seja por meio de uma ligação telefônica comum. No entanto, as ferramentas anteriores permitem que você grave a sua entrevista ou receba arquivos de áudio utilizando exclusivamente a internet, sem precisar de um plano telefônico para conversar com seu convidado com tranquilidade. Atenção à qualidade do áudio. Realizar captações de áudio em casa, tanto para os apresentadores quanto para os convidados, provavelmente não vai possibilitar a mesma qualidade comparada a um estúdio de gravação. É recomendável que você realize a captação em um espaço pequeno, silencioso e com o mínimo de reverberação possível. Atenção ao formato do áudio. Ao realizar testes, você vai perceber que arquivos de áudio ou vídeo serão gerados em diferentes formatos. Muitos desses podem não ser compatíveis e lidos em alguns programas de edição ou nem mesmo serem reproduzidos no player do seu computador. Quando isso acontecer, instale um conversor de áudio gratuito no seu celular ou converta os áudios utilizando o seu computador, através de sites especializados como o Online Audio Converter. Para realizar a conversão online, clique no botão Abrir arquivos. Anexe um arquivo de áudio ou de vídeo do seu computador. Em seguida, selecione um formato de saída para o áudio e a qualidade final do arquivo. Recomendamos que você escolha para a saída o formato MP3 e arraste o botão referente à qualidade para a direita até a opção Melhor 320 kbps. Por fim, clique em Converter. Aguarde a conversão do arquivo e clique no botão de download para baixar o áudio já convertido no formato .mp3. Não deixe para depois. Se você gravou uma entrevista e salvou o arquivo, ou se você recebeu os áudios que se transformarão em sonoros no seu episódio, verifique o mais rápido possível se eles estão sendo reproduzidos corretamente. Converta-os no formato que você vai utilizar na edição e ouça imediatamente para verificar se o áudio está funcionando bem. Algumas questões muito comuns podem ser corrigidas facilmente na edição como a altura do som, mas se você se deparar com questões como um áudio totalmente silencioso ou com um excesso de ruídos deixando incompreensível seu produto sonoro, será mais seguro pedir ao seu convidado que realize uma nova gravação. Se o arquivo for muito longo, ouça pelo menos os segundos iniciais e finais para verificar se o áudio está útil. Não deixe para fazer essa verificação no dia seguinte. Quanto mais rápido você detectar um problema no arquivo, mais rápido você vai poder buscar soluções para corrigi-lo. Proposta de atividade. Pauta do primeiro episódio do podcast. A proposta de atividade desta aula é a realização da pauta do primeiro episódio do seu podcast. Seguem algumas sugestões e instruções para os próximos passos da sua produção até a próxima aula. Você precisa nos enviar apenas a pauta do seu primeiro episódio. A realização do arquivo de pesquisa é opcional e a captação de áudio neste momento é necessária apenas nas produções que acionam convidados externos. É recomendável seguir o modelo em anexo para montar a sua pauta, para que você consiga evidenciar alguns elementos importantes da sua pesquisa e já planejar alguns pontos do roteiro que vai ser abordado na próxima aula. Se a sua produção não possui a previsão de sonoras ou entrevistas com convidados externos, você não precisa preencher os campos fontes e perguntas para as fontes. Essas informações são importantes para as produções que incluam entrevistados no episódio. Se o seu episódio possui sonoras ou uma entrevista previamente gravada, procure realizar essa captação antes da próxima aula. Assim, a sua equipe vai estar pronta para produzir o roteiro do primeiro episódio. Se o seu convidado externo vai gravar o episódio junto aos apresentadores, você pode iniciar o contato com seu convidado desde já. Vocês podem dialogar sobre a pauta do episódio, assim como seu entrevistado pode realizar contribuições prévias à sua pesquisa.